partir do livro Extremo, o Mandato Bolsonaro, que foi organizado pelo professor Tiago Sá, busca compreender como Bolsonaro, com suas táticas, bandeiras, técnicas, não trata-se de um fenômeno isolado, mas integra esse movimento internacional de ascensão da nova extrema-direita populista. Vamos conversar, então, com o professor Tiago Antônio de Oliveira Sá, que é sociólogo, doutor em sociologia e professor da Universidade Federal de Alfenas, em Minas. Olá, professor Tiago, tudo bom com você? É um prazer te receber. Olá, Thalita. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos ouve, que nos assiste essa tarde. Tudo em paz. Beleza, vamos tentar então entender mais profundamente esses anos de governo Bolsonaro aqui no Brasil. Eu queria começar do final, na verdade, porque é interessante que vocês pegam um comparativo, né, de Bolsonaro se aliando a figuras internacionais como Donald Trump, Viktor Orbán, Matteo Salvini. Bom, Donald Trump foi substituído já por Joe Biden. O Salvini também caiu, né? A gente pode dizer que esse movimento ali de extrema-direita está em decadência no mundo e isso vai acontecer aqui no Brasil também com uma mudança de ciclo? Ainda é cedo para dizer isso, Thalita, porque embora, e você pontua muito bem, algumas derrotas que esse movimento vem sofrendo, e não só estas, mas aqui na América Latina, recentemente também nas eleições no Chile e no Peru, as candidaturas de... Não, no Chile e no Peru, isso mesmo, as candidaturas de extrema-direita foram derrotadas nas urnas, mas calma, esse movimento ainda está muito forte e ainda tem crescido em lugares onde menos se esperava, com tradição democrática muito forte, a saber, Portugal e Espanha, aquele partido Vox, que é um partido que nasce da internet, de pautas xenófobas, misóginas e nacionalistas. Na Espanha, tem ocupado cadeiras nos parlamentos, nas comunidades autônomas, tem crescido muito no reduto socialista, que é a Andalucia. Então, embora é cedo para dizer, parece que é uma coisa que não sabemos o quanto dura, também não podemos dizer que veio para ficar, mas é um movimento que manipula muito bem tecnologias digitais com as quais nós não estamos sabendo lidar ainda, sabe? O movimento, além de forte, sabe manipular muito bem emoções extremas via redes sociais e aplicativos de mensagem. Há sinais de erosão, Trump talvez seja o maior deles, mas calma, eles ainda estão crescendo por aí, como é o caso da Espanha. Você acredita que é um movimento cíclico? Que a gente passa por momentos em que essa extrema-direita consegue botar as garras para fora, conquistar a população a partir, inclusive, dessas emoções que você cita, né, e trabalhando muito bem as redes sociais, mas isso acaba, de repente, após esse ciclo se esgotando? A gente pode considerar cíclico ou ainda precisamos estudar mais, porque é tudo muito recente? Bom, ainda está no campo da hipótese, é muito recente, mas eu tendo a me associar a você, viu, Thalita? Porque esse discurso de extrema-direita, ele nasce e se alastra em contextos de crise democrática, de insatisfação com as instituições, de descontentamento geral da população, de crise de identificação, de representação com a classe política, de emprego, de perda de melhorias de condições de vida da classe trabalhadora. É muito curioso que nos Estados Unidos, por exemplo, a extrema-direita seja encampada por trabalhadores precarizados que perderam bem-estar e condições de vida ao longo do tempo, que sentiram o peso da desertificação neoliberal. E é muito fácil, Thalita, transformar esse ressentimento em ódio político, apontando-se inimigos para a nossa desgraça, né? É assim que a extrema-direita faz. E faz muito bem. Mexe-se na frustração das pessoas, instrumentaliza-se seus ódios, suas crenças, seus rancores, seus preconceitos, aponta-se inimigos para o fracasso da nação e depois começa a apontar soluções. Quase sempre soluções fáceis, populistas, violentas, simplórias, armamentistas e autoritárias. E soluções que não se mostram reais. Por isso que aqui no Brasil a gente está vendo um movimento contrário à adesão a esse populismo de direita?
é difícil saber se existe uma resistência articulada ainda, porque um fenômeno que é muito intrigante sociologicamente, inclusive é o artigo que me coube neste livro que acabo de organizar, é sobre a resiliência, Thalita, daqueles 30% fidelizados que Sim. atravessam a pandemia, que atravessam o pico de inflação, que atravessam 15% de desemprego e seguem inabaláveis em seu apoio. O que nos mostra o que sugere que esse apoio apaixonado, inabalável e por vezes suicida não se dá por questões políticas, mas por identificação, empoderamento, está mais no campo do subjetivo do que da representação política. É incrível que a curva de mortos, de contágio da Covid, não se faça acompanhar de uma curva análoga de perda de apoio por parte desses 30% apoiadores inabaláveis. É um fenômeno sociológico curiosíssimo, né? Que chega a ser E que se, quase suicida, eu diria. e que se repete no mundo, esses grandes líderes de extrema direita também tinham essa base muito bem consolidada, como tem Bolsonaro, em torno desses 30%? Sim, é importante lembrar, inclusive o Oliver Stone, que é o da FGV, escreveu sobre isso há poucos dias, né? Os trumpistas, os eleitores fanáticos do Trump, que invadem Capitólio no dia da posse, né? Eles não morreram, eles estão por aí e eles estão se rearticulando. O fato do Trump não estar mais no exercício não significa que o movimento morre. A vinculação desse eleitorado com essas lideranças é sobretudo passional, Thalita, de empoderamento, de identificação com o macho ressentido, autoritário e violento, que vai nos tirar desse estágio que nos encontramos na base da mão pesada, né? Resta Sim. saber se as instituições democráticas serão resistentes o suficiente para lidar com isso, porque olha que paradoxo. Eles têm um discurso e uma atuação francamente autoritária, não é? Tratando adversários com inimigos, com uma retórica violenta, desafiando rotineiramente o limite das instituições republicanas. Mas olha que curioso, que dificuldade, Thalita. Eles são eleitos democraticamente. Sim. Estão lá pelo voto, sabe? Em relação a essa base, né, extremista que não larga, inclusive, esse líder, eu queria falar sobre esse pós-bolsonarismo, que vocês estudam também no livro, né? Eu conversei com a Isabela Calil, né, professora também, e outros Antropólogas. especialistas já vieram para cá e comentaram sobre como o bolsonarismo hoje, inclusive, é maior que Jair Bolsonaro, né? Que Jair Bolsonaro pode ser derrotado nas próximas eleições, mas o bolsonarismo vai estar aí vivo e que é preciso trabalhar, né, esse sentimento que movimenta o bolsonarismo e essas pessoas extremistas. Como que você vê isso? Como que você enxerga o pós-bolsonarismo, ou pelo menos o pós-Jair Bolsonaro? Perfeitamente, Thalita. Eu estou plenamente de acordo com essa hipótese de que o bolsonarismo tornou-se um movimento consolidado, muito bem estruturado, coordenado, coeso, com comunicação interna orgânica e que sobrevive à figura do Bolsonaro. Equivale a dizer que, caso derrotado nas urnas, isso não implica que o bolsonarismo acaba dia 31 de dezembro, nada disso. O bolsonarismo ultrapassa Bolsonaro, não é mera adesão política, ideológica, partidária. Eu costumo dizer, até informalmente, que o bolsonarismo é um estilo de vida que supõe uma mesma atitude em várias esferas da vida social. No campo da política, dos valores, da saúde, da ciência, da cultura, da mídia, enfim. É um ponto, é um ponto de vista sobre a vida, sabe? Por que o bolsonarismo não acaba com o Bolsonaro? Primeiro, Bolsonaro soube instrumentalizar muito bem a constituição cultural do brasileiro médio, né? Autoritária, machista, misógina, corrupta, lúdica, simplória, anticultural, ressentida. Essa semente já estava plantada em nós. É importante lembrar que somos um país erguido à base de escravidão, colonialismo e relações raciais.
Isso já estava posto dentro de cada um de nós. O Bolsonaro não é outra coisa que o brasileiro médio. Acontece, porém, que essas pessoas até então não sabiam expressar aquilo que sempre tiveram dentro de si. Bolsonaro os educou, os alfabetizou, deu-lhes gramática, conceito, conteúdo, teorias conspiratórias, estapafúrdias que sejam, mas Bolsonaro os alfabetizou, deu-lhes meios, conceitos para expressar aquilo que sempre detinham dentro de si. E aliado a isso, uma parafernália tecnológica muito eficiente em promover isolamento informativo, Thalita. O professor João César Castro, da UERJ, está chamando isso de midiosfera, um universo, uma bolha fechada, muito eficiente e muito coerente no processo de desinformação das pessoas. As pessoas recebem mensagens coerentes pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, e são bombardeadas com aquilo rotineiramente, e daí decorrem duas coisas. Aquilo é reiterado, o que só pode ser verdade, e segundo, elas têm a impressão de que todo mundo está falando sobre isso. O efeito é um grau de delírio, de isolamento informativo muito grande. Aliás, se você conversar com dois bolsonaristas diferentes que não se conhecem, você vai reparar duas coisas. Primeiro, como é que eles estão descolados da realidade, envolvidos em teorias conspiratórias absurdas. E segundo, como eles têm um consenso, como a fala deles está alinhada. Então, o bolsonarismo sobrevive a Bolsonaro, uma, porque está consolidado como movimento, como linguagem, como estilo de vida, e que dispõe de recursos tecnológicos muito grandes para manipular uma parcela significativa da população, sabe?